Queridos, sejam todos bem-vindos, como já foi dito. Que bom estarmos juntos na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Agradecemos pela presença de cada um dos irmãos. Louvamos a Deus porque estamos vivos e com saúde. E nesses dias, cada vez mais, isso tem um significado muito especial. Porque nos dias de hoje, estar vivo com saúde é muito importante. Uma das polêmicas, uma das coisas que ficou muito clara durante esse tempo de pandemia da Covid-19 foi o difícil dilema ético-moral que os médicos e profissionais de saúde, de um modo geral, tiveram que passar nas UTIs ou nos hospitais que atendiam pessoas acometidas dessa doença, dessa Covid-19, dessa pandemia. Essa situação não era uma situação nova, mas se tornou mais aguda nesses dias em que faltaram respiradores, equipamentos, equipes e tudo aquilo que nós vimos nos telejornais, na internet. E o dilema era, quando nós tínhamos várias pessoas, todas precisando de um atendimento emergencial, uma UTI, um suporte de respiração e todo aquele manejo próprio da UTI, mas só havia um leito. Como definir quem tinha a prioridade? Como definir quem deveria ser atendido primeiro? Os que fossem mais viáveis, aqueles que fossem mais jovens, os que tinham uma situação mais crítica, os que podiam ou não podiam esperar mais, os que já estavam morrendo sufocados na enfermaria ou eventualmente no atendimento ambulatorial. Veja, os médicos tiveram que lidar e ainda hoje têm tido de lidar com todas essas circunstâncias. Isso já é normal que se lide num hospital, porque nunca você tem os recursos todos à mão para atender em situações de emergência todas as pessoas. Mas durante a Covid, durante esses dias, ficou mais agravada essa situação. E quando nós pensamos em termos do que é mais prioritário no atendimento a uma emergência de uma pessoa que pode viver ou morrer, e poucos segundos podem determinar se ela vai viver ou se ela vai morrer, nós então temos que fazer escolhas. Os médicos têm que fazer escolhas, e nem sempre essas escolhas são fáceis de fazer. Quando nós falamos do sofrimento que as equipes médicas, as pessoas que estão realmente ali no fronte de batalha dessa pandemia, nós imaginamos o cansaço físico, a exaustão, o risco de contrair a própria doença que está tratando, mas poucos imaginam como é difícil uma pessoa ver dois pacientes e ambos precisarem do mesmo equipamento e não ter ambos condição de serem atendidos ao mesmo tempo e uma opção ser feita. Existe um sofrimento emocional, existe um sofrimento ético, um sofrimento espiritual, existencial, quando os médicos têm que atender nessa situação. E muitos relatam que quando voltam para casa, e eu não falo apenas dos médicos, os profissionais de saúde de um modo geral, enfermeiros, intensivistas de um modo geral, voltam para casa, eles voltam não apenas exaustos fisicamente, mas também emocionalmente desgastados, a um ponto de que a cada plantão, de que a cada atendimento, o custo emocional é cada vez maior. Por isso, o Brasil nunca será absolutamente grato aos profissionais de saúde depois desse ano 2020, porque ficou muito claro como eles são, de fato, os grandes heróis do dia a dia de uma saúde precarizada. Mas não é um discurso político que eu estou fazendo aqui, é apenas trazendo à memória que em alguns momentos a gente tem que fazer opções, e essas opções significam vida e morte para as pessoas. No texto que nós vamos ler hoje, nós estamos também diante de um dilema, que parece não tão claro como esse que eu acabei de relatar, mas é um dilema entre, afinal de contas, quem precisa mais de salvação. Não é um falso dilema, porque precisar de salvação todos precisam, mas nem todos têm consciência de que precisam de salvação. E então Jesus, nesse episódio que nós vamos ler agora, no texto da Sagrada Escritura que nós vamos ler, no exposto que vamos fazer, fica claro que Jesus sim faz uma opção. E essa opção parece muito contraditória para os religiosos da época. Nós estamos na terceira temporada da série Quatro Olhares. É a temporada dos encontros, e hoje pela manhã nós vimos os encontros de Jesus com uma classe que deveria ser, com um grupo de pessoas que deveriam ser as pessoas mais próximas de Deus, por serem religiosas, os detentores do poder religioso em Jerusalém. Mas foram justamente eles com quem Jesus teve os piores confrontos, porque eles eram hipócritas. Jesus os chamou de raça de víboras, sepulcros caiados. Tinha uma religiosidade que muitas vezes tinha apenas interesses econômicos e financeiros. O Deus deles era o estômago, o Deus deles era o bolso.
no espectro oposto, do outro lado, você encontra publicanos e pecadores, aqueles com quem ninguém poderia imaginar que Deus teria alguma coisa para tratar. Eram os condenados, os excluídos, aqueles que sequer entravam no templo. Alguns eram judeus que não praticavam o judaísmo, eram nominais. Outros eram pecadores, assim chamados, não porque tinham uma vida devassa, embora alguns tivessem, como é o caso da mulher adúltera de João capítulo 8, mas porque não viviam a religiosidade por não estarem incluídos na aliança, não faziam parte do povo escolhido, estavam ali no meio, mas não eram do povo escolhido, e portanto eram considerados pelo povo escolhido como gentios, pecadores. E dentre estes, esse grupo maior, havia um pequeno grupo de pessoas que ainda eram mais execradas pela sociedade religiosa da época, e não sem motivo, eram os publicanos. Essa expressão publicanos e pecadores, ou pecadores e publicanos, é usada algumas vezes nos evangelhos, e nesse texto que nós vamos ler, 3 dos 4 evangelistas contam essa história, Mateus, Marcos e Lucas. É a história de um publicano que virou apóstolo, o nome dele é Levi, também conhecido como Mateus. Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, verso 17, onde nós vamos ver como Jesus encontrou um publicano e o transformou num apóstolo. Aquele que seria o discípulo mais improvável de Jesus se torna um dos seus apóstolos principais, porque também se torna um evangelista que escreve um dos 4 evangelistas. Nós vamos ler, no entanto, a história dele, não contada por ele mesmo no primeiro evangelho, mas contada por Lucas, um que não era apóstolo, um que também não era da parte do povo da aliança. Lucas era gentil, médico, e conta essa história da seguinte maneira, Lucas capítulo 5, verso 17 a 32, diz assim: passadas estas coisas, saindo Jesus, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, por estarmos aqui na Tua santa e bendita presença, Te adorando como povo do Senhor, chamado por Ti, redimido por Ti, congregado por Ti mesmo, neste lugar, neste dia, que abre uma nova semana, um novo ciclo da nossa vida. Te agradecemos pelo dom da vida, e na vida pela saúde que o Senhor tem nos dado e tem nos preservado. Muito obrigado por podermos nos reunir agora. Oramos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine a nossa alma, nos dê capacidade de compreender a Tua palavra, e compreendendo, confiar naquilo que ela nos ensina, quando nos aponta para Ti, aquele que ama pecadores e publicanos como nós. Oramos assim, pedindo que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, dos que estão aqui e dos que estão remotamente também participando do culto, pois é assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Quando você vê esse texto dizendo, passadas estas coisas, e você voltar os seus olhos, principalmente se você tiver uma Bíblia impressa nas suas mãos, você vai ver que essas coisas a que se refere Lucas tem a ver com um milagre que Jesus operou quando curou um homem paralítico. Aquela cura extraordinária que o homem vivia num catre, numa maca, e 4 dos seus amigos o levaram, abriram o eirado, uma parte do alpendre da casa onde Jesus estava em Cafarnaum, e coloca aquela maca diante de Jesus, e Jesus cura aquele homem. Ao curar aquele homem, e o homem pegar a sua maca e sair andando, Jesus diz para aquele homem, na verdade: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso cria, a essa altura, a primeira grande ocasião de conflito entre Jesus e os religiosos. Até então os religiosos tinham uma visão de Jesus, os religiosos de Jerusalém, com uma certa desconfiança,
A palavra de Jesus era diferente de todos aqueles rabinos. Não era apenas uma questão de estética, não é uma questão de estilo. Não era apenas porque Jesus não tinha saído do establishment, daquilo que era a veia principal do judaísmo. Jesus não tinha pedigree de rabino, ele não tinha participado de nenhuma escola rabínica. Mas o problema não era esse, porque muitos outros pregadores já tinham se levantado, e desde que a mensagem deles se conformasse com aquilo que os religiosos da época criam, não haveria problema. Mas quando Jesus diz àquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados, aparece o primeiro conflito, porque todos criam na teologia, e de fato é verdade, na teologia judaica, e de fato é verdade, que só há um que pode curar, e só há um que pode perdoar pecados, e este é Deus. Ao chamar para si esse poder e essa autoridade de perdoar pecados, Jesus, de maneira colateral, estava dizendo que era Deus, ou então não era, e se não fosse, estava blasfemando, chamando para si um direito que não tinha, e era justamente isso que incomodava os religiosos. Até então não chamava muita atenção o fato de que Jesus, para os religiosos, representava um risco, como acontecia no texto que nós lemos hoje pela manhã e expusemos hoje pela manhã, quando ele entra já na Semana Santa, e na Semana Santa fica claro que ele tinha a multidão nas mãos, porque o povo o adora e o recebe como o Messias esperado. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas a essa altura, no começo do seu ministério, o problema era teológico, aparentemente teológico, porque de fato Jesus não podia dizer: filho, os teus pecados estão perdoados, se não fosse Deus. Mas a doutrina judaica dizia que existe um só Deus, e foi muito interessante que nós cantamos essa música antes da mensagem, porque para o judeu ele não é trinitário, ele é unitarista, ele só acredita em Deus, ele não acredita que o Espírito Santo é Deus, e não acredita que Jesus é Deus. Ele está baseado no Shema, aquela confissão de fé judaica que diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor e o único Deus. Portanto, do ponto de vista daqueles religiosos, das duas uma: ou Jesus tinha ultrapassado o limite e precisava ser corrigido, reconhecer que não podia fazer aquilo, ou então ele era alguém que... Não, isso eles não admitiriam, que Jesus fosse Deus. E eles entenderam exatamente esse o dilema, e então tem um diálogo com Jesus. Eles questionam aos discípulos e ao próprio Jesus com que autoridade ele fazia aquilo, e Jesus profere a seguinte máxima, que ele de fato tinha autoridade não apenas para curar aquele homem da sua enfermidade, mas também para perdoar-lhe os pecados. E aí diz: para que vocês não duvidem disso, além de perdoar os pecados, filho, levanta-te e anda. E aquele homem levantou-se e andou. É justamente esse contexto que está incluído nessa pequena expressão: passadas estas coisas. Os textos de Mateus e de Marcos mostram claramente que foi nessa sequência, provavelmente do lugar onde Levi estava na sua coletoria, para o lugar onde aquele milagre aconteceu, é mais ou menos 200 a 300 metros, mas Levi não era religioso. O nome o denunciava, ele era de origem judaica. Ele tinha o nome de um dos filhos de Jacó, mas ele não era religioso, porque ele tinha uma atividade profissional que o excluía daquele padrão que poderia fazê-lo aceito no templo. E qual era a atividade profissional? Ele era coletor de impostos. A banquinha de coleta de impostos dele ficava na interseção da estrada da Via Maris, que levava até o Mediterrâneo, para o Mar da Galileia, ou perto de Cafarnaum. Tudo que saía de pesca, por exemplo, que João e Tiago, seus futuros colegas de apostolado, faziam em Cafarnaum, passava de frente da coletoria de Mateus. E obviamente a sua posição estratégica fazia com que ele não apenas conhecesse muito bem as pessoas, os negócios das pessoas, o dinheiro que as pessoas criavam, a renda que elas criavam, mas também tinha toda a condição de coletar os impostos. E se ele ficasse só nisso, ele já seria certamente um sujeito que ninguém gostaria de estar perto dele, porque sonegação de imposto é uma coisa tão velha quanto o próprio imposto. Ninguém gosta de pagar imposto, e naquela época muitos sonegavam imposto. Mas o problema era que eles sonegavam imposto porque não era necessariamente o imposto que Mateus cobrava, que Levi cobrava. Era uma extorsão.
Porque o que acontecia naquele padrão monetário, tributário ali do Império Romano, era que o Império Romano escolhia algumas pessoas dos povos e dos lugares onde eles dominavam, para que eles pudessem conhecer a realidade econômica do local, e dava para eles uma espécie de comissionamento. E aquele comissionamento era da seguinte maneira: eu quero tantos por cento para o império, não se sabe exatamente qual era o valor que Mateus, por exemplo, tinha que repassar para o império, mas o que passar disso era seu. A gente conhece da história de um outro famoso coletor de impostos, Zaqueu, que era possível que Mateus e Zaqueus cobrassem 4 vezes mais do que era necessário. Então, se o imposto era 10%, eles cobravam 50%, porque passava 10% para o império e ficava com 40% para eles. Agora imagine você, judeu, próximo de Cafarnaum, depois de um dia de trabalho, levando o seu peixe para ser vendido no mercado, ou a sua agricultura, o seu bem ali de agricultura para ser comercializado, e o coletor de impostos mandar parar, normalmente junto com pessoas que tinham condição de, pela força, impor aquela condição ali, ou seja, ele tinha pessoas que ele contratava ou que o império fornecia como policiais, como fiscais armados, e aí de repente é parado aquele sujeito e é cobrado um imposto 4 vezes mais do que era devido. Essa pessoa, portanto, era odiada porque cobrava um imposto extorsivo, mas era odiada porque era um dentre eles, era um traíra, era um sujeito que traía o seu próprio povo, que explorava o seu próprio povo, era alguém que fazia da miséria do povo a sua riqueza, e em nome de um poder externo, que era o Império Romano. Portanto, Mateus era o discípulo mais improvável que Jesus chamasse. Os pescadores tinham um problema de limitação. Eles eram homens rudes, simples, mas eles eram honestos. Jesus pega e os chama no momento em que eles estão pescando. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles não tinham problema de serem aceitos, mas alguns daqueles pescadores eram explorados justamente por Mateus. E você então tem um colégio apostólico formado por os primeiros 4 discípulos, 2 duplas de pescadores, André e Pedro, Tiago e João, e agora encontra um 5º chamado, e esse 5º chamado é aquele que explora os outros 4. Não é exatamente um time que você gostaria de compor no RH de qualquer empresa, porque certamente haveria um problema muito sério. Então havia uma questão dele ser improvável por ser coletor de impostos, e sendo coletor de impostos judeu, ser um publicano, sendo publicano, ter uma vida não religiosa, portanto ele não frequentava o templo até por integridade física, temia ser esfaqueado em algum momento por alguma pessoa que se sentisse prejudicado. Ele era, portanto, uma pessoa muito rica, mas isolada socialmente. A gente já encontra outros encontros de Jesus com pessoas como o leproso, que eu falei domingo passado, que por ser leproso era excluído, porque não tinha condições sociais e econômicas, nem de saúde para estar no meio do povo, não podia frequentar o templo. Mas aqui a gente encontra alguém que era rico, socialmente muito abastado, economicamente muito bem de vida, no entanto não podia frequentar o templo, portanto ele tinha uma vida não religiosa. Ele não podia oferecer os sacrifícios. Inclusive, diga-se de passagem, quando você encontra no Novo Testamento a palavra pecadores, não é que necessariamente eles eram devassos, como eu falei, mas é porque eles não estavam, ou porque não eram judeus dentro da aliança, ou porque não praticavam a aliança. E Mateus era um deles, ele não praticava a aliança pela atividade profissional que ele exercia. Ora, nós sabemos que para um judeu, a aliança implica em sacrifícios, em pelo menos uma vez por ano participar do Yom Kippur, o dia da expiação, em estar na Páscoa, na festa dos tabernáculos, em estar nas grandes celebrações, mas Mateus não ia. Na verdade, Mateus provavelmente ficava esperando que as pessoas que passavam para as festas religiosas pagassem o tributo. Diga-se de passagem, portanto, era um sujeito que eu e você não gostaríamos de ter no colégio apostólico. Mas aí diz o texto que, passadas estas coisas com aquele homem que foi curado, Jesus viu um publicano chamado Levi, esse personagem do qual estou falando. Ele estava sentado na coletoria em plena atividade profissional. Talvez tivesse ouvido sobre o milagre de Jesus e certamente tinha uma situação de um certo incômodo
porque o texto de Mateus, Marcos e Lucas diz que ele prontamente, deixando tudo, o seguiu. Veja aí o verso 18: ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. A mesma expressão que é usada para os pescadores que, deixando as redes, seguiram a Jesus. Bom, até aí nós poderíamos dizer que um pecador foi remido. Talvez os religiosos da época, vendo a situação, diriam assim: ainda bem que um filho de Abraão voltou para a aliança, vai deixar a extorsão e vai passar a fazer parte do povo da aliança. Mas o problema é o verso seguinte. É que no verso seguinte, provavelmente impactado pelo chamado de Jesus, Mateus resolveu fazer um banquete e convidar Jesus para participar do banquete. Aí tínhamos um segundo problema. É porque na visão religiosa daquelas autoridades dali, não era possível que alguém tão rapidamente, tendo sido pecador a vida toda, de repente tivesse o privilégio de sentar à mesa com um rabino. Na verdade, o rabino não deveria sentar à mesa com ele, mesmo que fosse convidado. Mais ou menos aquela ideia que as pessoas têm de quando alguém se converte, colocar ele meio que no molho, esperar se a conversão é de verdade ou não. Talvez fosse essa a ideia que os religiosos tinham. Vamos esperar para ver se é um impulso ou se realmente é uma transformação. Mas não deu tempo. O texto diz que logo depois, Levi oferece um grande banquete. Imagine, ele chama quem para o banquete? Ele chama os seus colegas publicanos. Diz o texto que numerosos publicanos e outros, esses outros certamente não eram judeus, porque se fossem, teriam sido nomeados como tais. Todos estavam à mesa. E aí nós encontramos um problema. É porque se existe um lugar sagrado para a concepção judaica de vida, é a mesa. A mesa é o lugar de comunhão. Daqui a pouco nós vamos cear, e quando Jesus transforma aquela refeição pascal na refeição da nova aliança, ele usa o momento mais sagrado que uma família ou que uma comunidade tinha para marcar a nova aliança, o momento de partir o pão, de dividir o cálice. Portanto, mesmo que aquele homem fosse de fato convertido, era um passo gigantesco, ousado demais, que Jesus sentasse à mesa com ele e de pronto tivesse comunhão com um homem que poucas horas antes estava coletando e extorquindo impostos das pessoas. Aquilo causou uma reação de imediato, porque diz o texto que quando todos estavam ali à mesa, veja aí, os fariseus e seus escribas, os escribas eram aqueles que ensinavam a lei, os doutores da lei, o fariseu e os seus escribas não murmuravam contra Jesus, mas o texto de Lucas diz contra os discípulos de Jesus. Jesus estava lá dentro, possivelmente os discípulos ao redor da mesa, mas já havia uma boa quantidade de discípulos, então é provável que quem estivesse do lado de fora, e certamente estava do lado de fora, porque os judeus não entrariam na casa de um publicano, comentavam no alpendre: mas como é que pode esse homem aí come e bebe com publicanos e pecadores? Esse era o comentário, veja aí, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E aí Jesus sai com uma das suas mais famosas frases, e que me dá o tema para a mensagem de hoje, que é: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que significa isso? 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que Jesus não dava muita importância ao pecado das pessoas. Muitas pessoas usam essa frase: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, para explicar assim que o amor de Jesus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele ama o pecador, apesar de odiar o pecado. Bom, não é exatamente isso que o texto quer significar. Porque se Jesus não desse importância ao pecado das pessoas, ao meu pecado, ao pecado de Levi, ao seu pecado, Jesus não teria vindo e morrido por alguma coisa que não era importante que ele desse a sua própria vida. Eu poderia enumerar uma série de motivos porque Jesus leva a sério o pecado, mas uma das maiores, e talvez a maior de todas, é porque ele morreu justamente por isso. Ora, ninguém morre por alguma coisa sem importância.
Jesus morre justamente porque pecadores precisam ser salvos. E pecadores precisam ser salvos porque pecado é uma coisa séria. O salário do pecado é a morte. Portanto, quem interpreta essa frase dizendo assim, Jesus não dá muita importância porque o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que o pecado não é tão importante, não entende bem o que significa isso aqui. Segunda possibilidade que alguns acham é que essa frase significa que Jesus está atraído pelo pecador que é mais pecador, mais do que o pecador que é menos pecador. Como se Jesus tivesse uma atração fatal pela desgraça humana. Bom, que Jesus tem uma atração pelo pecador, sem dúvida alguma. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, significando que nós ainda não tínhamos consciência dos nossos pecados. Mas do ponto de vista de Deus, pecadinho ou pecadão não faz absolutamente nenhuma diferença. Certamente, pecados têm gradação de consequências e de severidades. Mas mesmo o menor dos pecados separa o homem de Deus. E se separa o homem de Deus, foi por esses menores dos pecadores que Deus também enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Portanto, quando Jesus diz que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele não está fazendo aquilo que infelizmente os médicos têm que fazer, de analisar a gravidade de um paciente para dar prioridade na UTI. Não. Aqui não significa isso. O que significa então? Preste bem atenção, porque a segunda frase explica a primeira. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí ele diz, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então a gente pode imaginar aqui, fazendo um paralelismo, que os sãos estão para justos, como os doentes para pecadores, numa espécie de paralelismo sinonímico, um paralelismo de significado semelhante. O que Jesus está dizendo é que aqueles que se consideram justos e que ele chama de sãos, não precisam de médico. E por que não precisam de médico? Porque tem aquilo que chama-se justiça própria. Justiça própria é a ilusão que o homem tem que pode salvar a si mesmo, seja pelo cumprimento da lei, seja por um padrão moral que lhe faça compensar os pecados e os crimes diante de Deus e diante dos homens que ele comete. É uma pessoa que tem uma mentalidade de contador. Eu peco, mas em compensação eu pago, e consequentemente eu compenso uma coisa com a outra. Justiça própria é aquilo que faz com que aqueles homens religiosos de Jerusalém batessem no peito, como aquela famosa história do fariseu e do publicano, do fariseu e do pecador, dizendo assim: Senhor, eu não sou como este aí, eu dou o dízimo, eu frequento o templo, eu faço isso e aquilo outro. Esses que se consideram justos, alinhados, corrigidos, em retidão diante de Deus, segundo o Senhor, não precisam de médico. E por que não precisam de médico? Porque bastam a si mesmos. Resolveram adotar um princípio de que a salvação é eles que conquistam. Resolveram adotar uma ideia de que eles podem comprar a sua salvação pela obediência da lei. A estes não há necessidade de oferecimento de conserto, de perdão, de correção, de salvação, de redenção, porque se há alguma coisa que é fundamental para alguém ser salvo, é se considerar salvo, ou melhor, se considerar perdido. Se alguém não se considera perdido, jamais buscará a salvação. E um justo, segundo o que Jesus usa aqui, é aquele que não precisa de médico, e a analogia é perfeita. Com respeito aos médicos que estão aqui, nós só vamos aos médicos quando precisamos de vocês, a não ser que você seja alguma pessoa que tenha aquele pequeno problema psicológico de sempre gostar de médicos e de remédios. E aí você faz um verdadeiro tour anual por todos os médicos. Tem gente que até gosta de dizer assim: meu odonto, meu otorrino, meu cardiologista, meu oculista, meu assim, e aí ele faz uma pleiade de médicos que ele chama de estimação. São os hipocondríacos. Com exceção de você ser um hipocondríaco, você só vai para médico quando precisa. E por óbvio, Jesus está dizendo: se alguém é justo, não precisa de médico e não precisa de salvação, assim como um são não precisa de médico.
Mas veja que ele diz agora o contrário. Ele diz que, da mesma maneira como os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, ele não veio chamar os justos, e sim pecadores. E aí tem uma expressãozinha no final que explica tudo. E sim pecadores, mas pecadores para quê? Para o arrependimento. Então ele chama pecadores, mas ele tem uma via de acesso desse pecador à graça de Deus. E qual é a via de acesso? O arrependimento. O arrependimento traduz a ideia de metanoia, mudança de mente. Você está indo numa direção e de repente chega a lucidez espiritual e você volta-se para a direção oposta, 180 graus para as costas, dando as costas para aquilo que você estava indo, e indo de frente para aquilo que você estava rejeitando. Essa é a ideia de arrependimento. E arrependimento é algo fundamental para pecadores serem acolhidos por Deus. Portanto, a terceira e última forma de entender esse texto é que Jesus, de fato, tem uma prioridade para pecadores, que se consideram pecadores, carentes da graça de Deus e estão disponíveis ao arrependimento pela pregação do Evangelho. Era exatamente isso que acontecia ali. Levi demonstra o seu arrependimento por algumas atitudes práticas. Às vezes as pessoas pensam o arrependimento como um ato de chorar, uma reação emocional. Certamente, quando você é convencido da sordidez do seu pecado, da profundidade abissal, da distância que você tem de Deus, da desgraça que você vive sem Deus, aquilo mexe com você, não apenas convence de maneira cognitiva e racional a sua mente, aquilo mexe com você. Você se sente devidamente desgraçado, porque de fato, devidamente você é desgraçado. Mas o arrependimento vai além de reações emocionais. Veja, em primeiro lugar, olha o texto, diz que ele se levantou e deixando tudo. Ele deixou tudo. Irmãos, eu estou falando de talvez uma das atividades mais lucrativas que alguém podia ter no primeiro século. Ele perdeu muito dinheiro com essa decisão. Muito dinheiro. Quando Jesus diz lá na frente que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, ele não está dizendo que é inalcançável o coração de uma pessoa rica. Ele está dizendo que uma pessoa na condição de Levi, de um rico, daquele jovem rico, que inclusive não quis seguir a Jesus porque era dono de muitas propriedades, a decisão de seguir a Jesus implica numa renúncia tal de padrão de vida, de condição econômica e social, de prestígio social, que só uma obra profunda e verdadeira de arrependimento operada pelo Espírito Santo de Deus poderia operar no coração daquele homem. Ao longo de 32 anos de ministério, eu tenho ovelhas de todos os lugares da sociedade. Eu sempre me admiro daquelas que têm uma condição econômica e social, eu já tive algumas, diferenciada. Tão diferenciada que eu fico pensando assim, só Deus mesmo para fazer essa pessoa, ao invés de estar tomando o seu uísque 18 anos com os seus amigos em Paris, está aqui na igreja. E eu já vi situações que são absolutamente incompreensíveis, a não ser na operação de Deus no coração do homem, do ser humano. Gente que abriu mão de muita coisa, como Mateus fez aqui, e demonstrou o seu arrependimento não como uma expressão emocional, mas como uma expressão atitudinal. Arrependimento é atitude, não é sentimento. E a atitude de Mateus foi: ele se levantou e, deixando tudo, arrependimento, o seguiu, fé. Arrependimento e fé numa única frase: deixou tudo, abriu mão de tudo e seguiu porque confiou ao chamado segue-me de Jesus. Veja a segunda atitude que Mateus toma. Logo depois dele começar a seguir a Jesus, ele oferece um banquete. Um banquete, como eu falei, era um momento e um símbolo de comunhão.
mas também era um símbolo de gratidão. É costume, quando pregadores vão pregar em alguns lugares, acontece comigo, com os pregadores de um modo geral, pessoas terem a satisfação de nos convidar para um jantar. Hoje as pessoas acham que é muito bom chamar a gente para um bom restaurante da cidade. Eu preferiria aquela galinha de capoeira na casa da pessoa depois do culto domingo à noite. Sabe por quê? Porque o restaurante, o dinheiro pode pagar, mas o convite para estar na casa significa: vem aqui, porque o Senhor nos honra em estar aqui na nossa casa. Você vai encontrar vários momentos em que Jesus opera milagres e as pessoas convidam-no para dentro de casa. Zaqueu foi um caso desses, lembra? Agora é Mateus. Mateus chama e oferece um grande banquete. É o banquete da gratidão, é o banquete da comunhão. Quando alguém é alcançado, um pecador, arrepende-se, deixa tudo para seguir a Jesus, a primeira grande atitude que ele toma é de agradecer e buscar a comunhão com Deus. Por isso soa tão esquisita a ideia de alguém ser alcançado pelo Evangelho, mas ficar isolado na sua casa sem a comunhão dos santos. Alguém já disse que igreja é como a arca de Noé. Muitas vezes bichos diferentes ocupam o mesmo espaço apertado e com os seus devidos cheiros que não são agradáveis. Mas a igreja, a comunhão dos santos, ainda é melhor do que a tempestade do dilúvio que está lá fora. Portanto, é natural esse movimento para dentro, esse movimento de estar em comunhão com Deus e com aqueles que Deus ama e que estão vivendo a mesma experiência que Ele está vivendo. E Mateus entende isso, convida para um banquete, senta à mesa com Jesus e os seus discípulos, é o banquete da gratidão e da comunhão com Deus. Os dois seguintes sinais de uma vida realmente convertida: o arrependimento, a fé, a gratidão e a comunhão. Mas aí acontece um terceiro movimento nesse pequeno texto. Veja que depois de oferecer um grande banquete, ele oferece um grande banquete para Jesus e os seus discípulos, mas a quem ele convida? Ele convida numerosos publicanos e outros que estavam com ele à mesa, gente que sabia do que ele fazia. Qual era a intenção de você trazer gente que conhecia o seu passado, num momento em que você estava querendo deixar o seu passado para trás e viver uma nova vida? Senão a outra atitude que caracteriza um pecador que é chamado para o arrependimento, que é a atitude de querer que os outros saibam e conheçam e vivam aquilo que ele viveu. Eu me recordo que no dia 11 de agosto de 1980, quando Deus me alcançou para o Evangelho, eu era um jovem de 15 anos e um mês de nascido. Eu tinha minha turma no colégio, jogava meu handball, praticava minhas coisas, não era um menino devasso com 15 anos, não tinha tido nem tempo disso, fazia minhas estripulias com a minha turma do colégio, com a minha turma da vizinhança. Mas eu me recordo que naquele final de tarde, depois que Jesus me alcançou, eu tomei um banho, e foi o banho mais refrescante. Eu estava jogando bola na frente da minha casa, quando alguém entrou e me evangelizou em casa, e eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Eu tomei um banho refrescante, coloquei uma roupa, e o meu primeiro ímpeto foi sair na casa dos meus amigos da rua, dos meus colegas de colégio. Eu cheguei depois de meia-noite, minha mãe aperreada, querendo saber onde é que eu estava, naquele dia, quarta-feira, 11 de agosto de 1980, porque eu queria chamar publicanos como eu para conhecerem aquilo que eu passava a conhecer. E eu não tinha muito o que dizer, eu só dizia assim: aconteceu uma coisa maravilhosa comigo. E contava às pessoas, e bastava isso para que as pessoas conhecessem. Mateus fez o mesmo movimento. Quando a gente é alcançado, se arrepende e crê, a gente busca agradecer a Deus, com comunhão com Deus e com aqueles que Deus chama para estar junto da gente. Imediatamente nós convidamos também pessoas para que conheçam aquilo que nós estamos vivendo como uma nova vida em Cristo. Eu estou falando de evangelização. Se tem uma coisa que caracteriza um crente que era pecador, continua pecador, mas agora é um pecador remido, é que ele não consegue calar a sua boca diante daqueles que ele sabe que conhecem a sua vida, mas que precisam conhecer agora a sua nova vida em Cristo. E o nome disso é testemunho, é evangelização. Perceba que em apenas 2 frases a gente consegue ver os sinais
da transformação daquele homem que era publicano e pecador, que os religiosos não queriam por perto, mas que Jesus chamou para si. Ao fazer isso, Mateus se transforma num discípulo de Jesus e depois é alçado à condição de ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele deixa de ser apenas um sujeito que segue Jesus para se tornar alguém que depois da morte de Jesus vai dar testemunho de Jesus para todas as nações. Por isso faz sentido, agora sim faz sentido, espero eu, depois de toda essa explicação, que você compreenda que quando Jesus diz que Ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, e sim para os doentes, porque Ele veio chamar pecadores para o arrependimento, que você compreenda que Jesus não estava negociando com o pecado, que Jesus não estava classificando as pessoas em categorias. Ele sabia, porque havia sim decretado que aquele homem seria escolhido naquele tempo e naquele momento da história para, alcançado por Jesus, significar, simbolizar a inclusão daqueles que eram completamente excluídos pela sua própria atitude, pela sua própria vida profissional, pela sua própria vida ética. Alguém já disse que os discípulos de Jesus são discípulos prototípicos. Eles são protótipos, eles são simbólicos. Se você dá uma olhadinha na lista dos discípulos de Jesus, Jesus pega uma verdadeira salada de frutas, de pessoas com backgrounds, com histórias de vida diferentes, conceitos diferentes. Você encontra pessoas que eram vassalos praticamente do Império Romano, como Mateus, que colocava a sua condição a serviço do império para explorar os seus irmãos, e você vai encontrar Simão o Zelote, que era do partido revolucionário, que queria derrubar o Império Romano do poder na Galileia. Por que Jesus faz isso? Porque Ele não seleciona os seus por critérios humanos. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não significa dizer que Deus não escolhe pessoas, significa que Deus não escolhe pessoas pelos critérios que eu e você escolheríamos, porque são mais bonitinhos, porque são mais corretinhos, porque são mais religiosozinhos, porque são mais bonitinhos, cheirosinhos. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, adverte para que os irmãos prestem atenção na sua vocação, ele diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação. Deus não chamou muitos ricos por causa da sua riqueza, nem muitos de nobre estirpe por causa do seu nobre nascimento, da sua história familiar, nem muitos sábios por causa da sua sabedoria. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas para envergonhar as sábias, as humildes para envergonhar aquelas que pensam ser alguma coisa. E Ele diz, para que fique claro que essa escolha não apenas é soberana, mas é graciosa. Por isso Deus não escolhe por acepção de pessoas, como eu e você talvez escolhêssemos fazendo um critério de seleção para contratar em alguma empresa. Não. Ele escolhe os discípulos improváveis, de vários tipos, mas que se considerem pecadores e que estejam dispostos a mudar de vida pelo arrependimento e tomar atitudes que provem esse arrependimento, atitudes como a busca pela comunhão e a vida de gratidão, o testemunho e a evangelização daqueles que eram como eles, para que eles se tornem como ele agora é. O que me chama a atenção nesse texto, e eu estou chegando ao final da minha mensagem, é que quem deveria ser assim, quem deveria ter essa atitude, eram aqueles de hoje de manhã, os religiosos do templo. Porque para um pouquinho e pense comigo, eu não fui criado no Evangelho, alguns de vocês também não foram, mas aqueles homens que hoje eram o sumo sacerdote Anás e Caifás, eles faziam parte de uma linhagem de pessoas escolhidas que nasciam e se criavam conhecendo as coisas de Deus, de gerações e gerações antes deles. Eles eram filhos de crentes, netos de crentes, bisnetos de crentes. Eles se orgulhavam de serem filhos de Abraão, lá séculos depois, ou antes deles. A Bíblia deixa muito claro que o grande problema do povo judeu, quando o Evangelho de João diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, deve-se ao fato de que esses seus não conseguiram encontrar em Jesus a essência da fé que eles criam,
Eles tinham se desviado dentro da religião, como eu falei hoje pela manhã. Eles tinham feito da religião um fim em si mesmo, e esquecido a essência da religião, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, reconhecendo-se completamente destituído de qualquer mérito e dependendo completamente da graça de Deus. Quem deveria ter a atitude de um Levi era o religioso que o criticava. Por isso o encontro de Jesus com esses religiosos era sempre um encontro confrontacional, porque eles, tendo tudo para ter esse encontro, tinham toda a atitude que era oposta a esse encontro, enquanto que os pecadores que não tinham nada que lhes favorecesse para ter esse encontro, na verdade tinham esse encontro. E esse é um dos grandes paradoxos do Evangelho. Um dos grandes paradoxos do Evangelho é o fato de que as pessoas que seriam as mais improváveis para ter encontro com Jesus e ter comunhão com Jesus são aquelas que Jesus escolhe e transforma. O que isso significa para os dias de hoje? Irmão, significa muita coisa. Significa muita coisa. Eu louvo a Deus e tenho um grande privilégio de, por exemplo, estar numa noite como essa, ministrando para uma igreja cheia de pessoas que costumeiramente frequentam uma igreja. Vocês que são crentes, e eu também sou crente, diga-se de passagem. Nós somos privilegiados, mas na medida em que nós não entendemos esse privilégio e fazemos da vida religiosa um fim em si mesmo, há um risco muito grande de nós cairmos nos mesmos erros dos poderosos religiosos de Jerusalém. Na verdade, se eu não for muito ousado e não for chocar ninguém, eu poderia dizer que talvez os melhores candidatos a serem escribas, fariseus, raça de víboras e hipócritas nos dias de hoje são justamente nós, os crentes. Isso me dá um medo danado, sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque um dia nós iremos prestar contas a Deus. E a rejeição que Deus fez de Israel, fez por esse motivo. Porque eles não foram luz para a nação, para as nações. Porque eles se tornaram ensimesmados e incapazes de fato, buscar a Deus de coração. Eles tinham a lei, mas não a lei no coração. Eles tinham a conformidade social, todos o olhavam e diziam que eles eram religiosos, mas de alma eles não eram. Eles não tinham nada de piedade, tanto é que eles juntavam leis e mais leis e mais leis e mais leis para dar a aparência de que estavam obedecendo e estavam ok com Deus, mas era aparência, porque o legalismo é uma aparência da verdadeira piedade. Eu fico às vezes olhando para nós e pensando assim, meu Deus, que isso não aconteça com a igreja do Senhor Jesus. Embora eu ache particularmente que alguma coisa está acontecendo. E o que é que está acontecendo, irmãos? Grande parte da hostilidade, grande parte da rejeição da sociedade de modo geral, aquilo que se convencionou ser crente, ser evangélico, está profetizada no Evangelho, na palavra de Deus, como sendo sinal dos últimos tempos. Mas isso não invalida o fato de que, em grande parte, esse segmento chamado evangélico é responsável por essa rejeição. Porque se nós formos, e eu não estou falando especificamente de você, entre você e Deus é você e Deus, mas eu estou falando em termos de grupo social. Se você olhar direitinho, você vai ver que aquilo que falam acerca daqueles que são evangélicos nos dias de hoje tem muito motivo verdadeiro e justo para ser falado. Porque nós damos um mau, e eu digo nós no sentido genérico, nós damos um mau testemunho da graça de Deus. Por outro lado, o que Deus está fazendo nos subterrâneos do que não é visível é algo extraordinário. Deus está alcançando Mateus, mulheres adúlteras, homens publicanos, excluídos da sociedade de um modo geral, e eu não sei no que é que isso vai dar, eu só sei no seguinte: haverá um dia em que esse mesmo Jesus haverá de separar ovelhas e bodes, e eu posso dizer para você que nessa separação, nem todos aqueles que tiverem, simplesmente por terem, sem terem passado pela experiência que Mateus teve e passou, a carteirinha de membro de alguma igreja, necessariamente estará no grupo das ovelhas, talvez esteja no grupo dos bodes. Quem vai fazer essa separação não sou eu, graças a Deus.
Quem vai fazer a separação é Deus. Jesus Cristo, o supremo juiz, haverá de separar quem é e quem não é. Mas cuidado para que a gente não convencione que aqueles que estão no templo, que são religiosos e cumpridores de deveres religiosos, como nós somos, só porque somos assim, somos os sãos que não precisam de médico, porque esse é o primeiro erro que nós podemos cometer e o erro mais crasso e mais perigoso de cometer. Talvez seja melhor dizer como aquele pecador, naquela conversa, naquela história com um homem que era religioso, enquanto esse dizia: graças a Deus, graças a ti, Senhor, que eu não sou como esse pecador, o pecador batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou o pecador. Que nós possamos ter a atitude de um Mateus, para termos o privilégio de sermos aqueles que comungam com o Senhor no templo do Senhor. Que Deus nos ajude nesses dois encontros que são os extremos da sociedade, em termos de grupos sociais, e com quem Jesus teve essas interações. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Eu espero que você nesse momento possa refletir e responder a Deus aquilo que você está sendo levado a Deus a responder. Eu não espero que sua resposta seja igual e semelhante à das outras pessoas aqui, porque em algum momento Deus falou alguma coisa para você muito específica, e lhe lembrou de alguma coisa específica. Nesse momento, coloque sua vida diante de Deus. Vamos orar juntos, tanto aqui como onde você estiver, por favor. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra nos confronta e ao mesmo tempo nos conforta. Ela mostra como nós somos doentes que ainda precisam dos tratamentos do Senhor. Certamente, ó Deus, para aqueles que tiveram uma experiência contigo, o Senhor já extirpou o câncer do pecado, da natureza pecaminosa que nutre este pecado como poder dominante, ainda que ele esteja em nós. Mas é preciso que o Senhor, e certamente o Senhor tem feito, continue o restante do tratamento, a quimioterapia espiritual, a santificação do teu espírito, para que sempre que esse tumor venha a voltar a mostrar a sua força, o Senhor possa crucificar esta carne na cruz do Calvário, onde ela já está crucificada, e possa ressaltar e sobressair apenas o fruto do Espírito, esse Espírito bendito que nos salvou e nos santifica. Ó Deus, nos ajuda a olhar para essa história de Mateus como a história de um homem salvo e remido, e daqueles religiosos como homens religiosos, mas ainda carentes da salvação do Senhor. Ó Deus, que nós possamos entender, cada um de nós, a condição de pecadores que estão sendo tratados, para que nunca a justiça própria encontre o nosso coração e tome conta da nossa vida. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.